Olá pessoal, hoje a gente vai falar aí sobre o teorema do valor intermediário, né? Um teorema bastante importante que a gente vai usar ele mais à frente no curso também para mostrar que algumas coisas funcionam, né? Ele vai ser utilizado aqui nessa primeira parte do curso, basicamente para a gente mostrar que uma determinada equação possui raiz, né? Por exemplo, uma equação lá de grau, um polinômio de grau 7. Eu posso usar esse teorema do valor intermediário para mostrar que de repente existe uma raiz ali, né? Só para mostrar, né? A gente vai ver aqui o enunciado dele. Tá aqui, ó. O enunciado é bem simples, né? A gente tem que considerar uma função f, né, no intervalo fechado AB, e pega um valor desse intervalo aqui de AB e leva nos reais, tá certo? Uma função real e tem que ser, o mais importante aqui pra gente, né, é que a função tem que ser contínua, tá? Tem que ser contínua, é uma hipótese do teorema e se você não satisfizer essa hipótese aqui, não vai ter garantido a aplicação do teorema, né? Aí tá, se P é um ponto que pertence a esse intervalo aqui, ou seja, esse intervalo aqui na figura, ó, tá certo? Esse intervalo aqui, né? Se tiver um P que pertence a esse intervalo aí, então com certeza existe um C que está no domínio AB, né, aqui, ó, tal que f de C igual a P. Ou seja, né, com certeza existe um C tal que esse f de C vai dar o P, né? Já que o P está nesse intervalo aqui da imagem da função. Certo? Assim, eu acho que é bem intuitivo, né, entender isso aqui para a função contínua, né? Se a função for descontínua, vocês podem fazer um exemplo de uma função descontínua aí, vocês vão ver que no lugar onde a função é descontínua, isso não vai acontecer, não vai existir, né, esse C aqui tal que f de C dá P, né? Agora, para contínua, isso é garantido. A gente vai ver mais para frente. Eu separei aqui um código em Python, né? Acho que a maioria faz linguagem de programação, né? Vocês verem uma ideia básica, que essa ideia básica desse código que busca uma raiz da equação é justamente a ideia de demonstração desse teorema, né? Então, a gente vai procurar sequência até que a gente chega até determinado valor, convergir para determinado valor, né? Eu coloquei uma outra ideia aqui, né? Uma outra função que todo mundo consegue fazer esse exercício de imaginar tranquilamente, né? Tem lá uma função que descreve o seu peso ao longo dos anos, né? Por exemplo, entre 5 e 35 anos de idade, você consegue, né, se marcar no papel todo ano qual o seu peso naquele determinado período, você consegue traçar uma função, né? Por exemplo, com 5 anos de idade eu pesava 15 quilos, né? Beleza, marca aqui. Com 10 anos eu passei a pesar 30 quilos, marca aqui, né? Com 20 anos passei a pesar esse valor aqui, né? Entre 45 e 60. Com 25 anos eu passei a pesar 60 quilos, né? Com 30 anos passei a pesar 90 quilos. Então, tá bom até aqui, né? Você vê que teve vamos supor aqui que com 35 anos você fez lá uma dieta, né? Aí passou a pesar 75, né? Você não, por exemplo, entre 5 anos de idade e 10 anos de idade, você não pesou, você não deixou de pesar um valor, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a função tem que ter sido contínua, né? Por exemplo, você pode ter engordado dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, né? Ou pode ter engordado mais, depois chegaram até de volta a 30, né? Tem várias formas de você vir daqui para cá, e é uma função, um segmento contínuo que vai modelar a função do seu peso aí, né? Então, pode imaginar que seria algo desse tipo aqui, ó, né? Uma função desse tipo aqui descreveu o seu peso aí ao longo entre 5 anos e 35 anos de idade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, 45, né? 45, se você pesou 45 anos, 45 quilos, com certeza existe um cara aqui, né, em algum determinado momento da sua vida, você pesou 45 quilos. Não tem como não ter pesado 45 quilos, se você foi de 30 para o 60, né? Então, com certeza você pesou em algum momento 45 quilos, tá? É mais ou menos essa ideia intuitiva aí que o teorema está querendo garantir para a gente, tá?
Vamos ver aqui alguns exercícios para ficar mais claro, né? Assim, o uso dele é bem tranquilo, né? Basta você fazer duas verificações, né? Verifica se você está no intervalo fechado, né? E verifica se a função é contínua nesse intervalo fechado, tá certo? É só isso. Vamos ver aqui esses dois exemplos. Ó. Vamos analisar as duas funções primeiro. Função aqui, ó, uma raiz cúbica, x menos 1, polinômio. Então, a composição aí de um polinômio de grau 1 com uma raiz cúbica. A gente sabe que isso aí é contínuo para todo número real, incluindo aqui o intervalo 0, 1. Né? Então, você vai argumentar isso quando estiver resolvendo o exercício. Sabemos que essa função aqui é contínua por se tratar de uma composição de uma função polinomial com uma função raiz. Tá? Só escrever isso. A outra aqui, ó, polinômio de grau 3. Né? Sabemos que todo polinômio de grau 3 é uma função contínua. Você tem que argumentar isso. E no intervalo fechado. Né? Então, está pedindo aqui para usar o teorema do valor intermediário para mostrar que existe uma raiz da equação no intervalo especificado. Que existe uma raiz, não está pedindo para você descobrir qual que é a raiz, né? Que seria um processo mais difícil. A gente vai ver como descobrir essa raiz com um programinha de computador. Né? Então, como é que eu faço para ver se existe uma raiz da equação? Né? Você simplesmente, né, chama essa expressão aí de f de x, por exemplo, uma raiz, e a gente vai buscar, né, as raízes dessa equação. Né? Essa função aqui, né, é contínua no intervalo fechado dado. Tá certo? Aí como é que eu vou verificar agora que a função tem pelo menos uma raiz nesse intervalo de acordo com o teorema do valor intermediário? Né? Como é que eu faço isso? Você simplesmente, no caso aqui, o ideal é pegar os extremos. Ó. Você vai fazer a seguinte coisa, a seguinte avaliação. Vamos ver se vocês vão conseguir entender bem isso. Né? F de 0. Vai pegar lá 0, raiz cúbica de 0, mais 0, menos 1. Né? Isso aí dá menos 1, certo? Menor que 0. Né? F de 1, no extremo do intervalo. Então vai dar raiz cúbica de 1, mais 1, menos 1. Então, resultado disso aqui, né? Dá 1. Raiz cúbica de 1 é 1. E 1 positivo. Né? Então, maior que 0. Olha o que aconteceu. A função é contínua. Está aqui o plano cartesiano, eixo y e eixo x. Olha o que está acontecendo. No zero, né, a função deu um valor negativo, menos 1. Deu um valor aqui. E depois, para x igual a 1, né, a função deu um valor positivo, aqui igual a 1. Né? Então, o que tem que ter acontecido? Né, para a função ter vindo do menos 1 para esse valor aqui, né, com certeza ela atravessou o eixo x, ou seja, isso aqui é a raiz que a gente está procurando. Né? Com certeza tem uma raiz. Claro que a função poderia ter feito isso aqui, ó, né? Cruzado várias vezes o eixo x. Mas beleza, tem 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Não importa, a gente não está interessado em descobrir a raiz, a gente está interessado em descobrir se tem raiz. Então, com certeza a função cruzou o eixo x em algum determinado lugar. Que lugar esse seria a raiz dessa equação aqui, tá? Que aí a gente vai ver mais para frente como é que descobre isso com um programa de computador. Né? Você pode fazer na mão, vai dar um pouco de trabalho, mas também dá. Né? No computador facilita isso para a gente. Aí como é que você vai fazer a letra B? Né? Após isso aqui, ó, só você argumentar. Né? De acordo com o TVI, né? A função possui uma raiz. Né? Pelo menos uma raiz. Tá? A conclusão é essa. O item B vai fazer algo muito parecido. Já vai concluir que a função é contínua, a gente já falou que é contínua, um polinômio de grau 3. Você vai avaliar f de 0 e f de 2. Como é um exercício pedindo para mostrar que existe uma raiz, só você fazer f de 0, né, e depois f de 2. Se derem com sinais trocados, tem raiz com certeza, pelo menos uma. Tá? Esse eu uso o teorema, bem simples. Né? Vamos ver um outro aqui. Ó. Tá aqui, ó. Olhando para prove que existe um x nos reais, né, no eixo x aqui, tem um x aqui em algum lugar, tal que essa equação aqui dá esse resultado aqui, né? Menos x elevado a 11 mais 3x elevado a 8 igual a 100π. Ou você pode escrever assim, ó, menos x elevado a 11 mais 3x elevado a 8 menos 100π, né, igual a zero. Equação equivalente, né? Se você olhar aqui o lado esquerdo da igualdade, isso é um polinômio de grau 11, né?
polinômio de grau 11. A gente vai escrever aqui f de x igual a menos x elevado a 11 mais 3x elevado a 8 menos 100π. Esse é o nosso polinômio, né? Polinômio, a gente já sabe que é contínuo, então a gente pode aplicar o teorema do valor intermediário tranquilamente. Só que qual que vai ser? Não foi dado aqui igual ao exercício anterior, não foi dado o intervalo de busca, né? Não foi dado aquele intervalo fechado. Que intervalo fechado é esse que a gente vai procurar? Não sabe, né? A gente pode chutar, sei lá, menos 1 a 1, né? Se der com o sinal trocado, beleza, tem solução. Mas uma ideia mais interessante é a gente fazer a seguinte coisa, ver o que acontece, né? Ver o que acontece quando x tende para menos infinito, para onde vai f? E quando x tende para mais infinito, para onde vai o f de x? Né? Se esses valores aqui derem com sinais trocados, nessas interrogações aqui, né? Se essas interrogações aí derem com sinais trocados, beleza, a função tem uma raiz. Né? Pode ter várias, mas pelo menos tem uma. A gente vai provar que existe um. Né? Então, isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai calcular o limite, né? Primeiro, quando x tende a menos infinito, de f de x. Aí eu vou escrever f de x desse jeito aqui. Ó. Vocês lembram lá como é que faz o procedimento para calcular limite no infinito, que é o que a gente quer calcular aqui. Né? Vou colocar a maior potência, a parcela que tem a maior ordem em evidência. Né? Então vai ficar menos 1, tá certo? Mais 3x ao cubo, né? Menos 100π sobre x elevado a 11. Tá certo? Aí o que acontece quando a gente faz isso? O x está indo para mais infinito, então a gente sabe que esse cara aqui vai para zero, esse cara aqui vai para zero. Então vai sobrar menos 1 vezes x elevado a 11. E isso aí vai dar o quê? Menos x vezes... menos 1 vezes x elevado a 11. X elevado a 11 aqui é ímpar, né? 11 é ímpar. Então, vai dar um número muito grande negativo, com sinal de negativo prevalecendo. Vezes o sinal de negativo aqui, então vai ficar mais infinito, tá certo? Aí vamos fazer a mesma coisa agora, mas só que no limite no mais infinito. Então vai ficar aqui x elevado a 11, menos 1, né? Repete tudo isso aí. Né? E agora vai dar quanto? Né? X elevado a 11 mais infinito vai dar positivo muito grande, vezes menos 1, então mais infinito. Menos infinito, desculpa. Esse negativo aqui vezes um positivo, menos infinito. Então, ó, sinal positivo lá no menos infinito, né? Então é algo desse tipo. Ó. Vamos supor que aqui lá no menos infinito ó, deu um valor positivo a função. Deu mais infinito, né? Enquanto ela está assumindo valores positivos. E lá no mais infinito, ela assumiu um valor muito grande negativamente, ou seja, um valor aqui, ó, lá no mais infinito, lá longe, né? Então, está acontecendo algo desse tipo. Então, com certeza, em algum momento a função, ou em alguns momentos, né, a função cruzou o eixo x, é isso que a gente está interessado, né? Ou seja, com certeza tem uma solução nesse intervalo aí, enorme aí, que a função é contínua em qualquer, para todos os reais, né? Trata-se de um polinômio, né? Então, um jeito mais fácil, sem ter que fazer tentativa e erro, né? É escolher menos infinito e mais infinito. Poderia dar com sinais iguais também, né? Mas a primeira ideia seria isso, né? Buscar esse tipo de intervalo, tá? Agora a gente vai ver aqui, ó, um método numérico que é utilizado baseado na demonstração desse teorema do valor intermediário, que é o chamado método da abscissão. Aí eu vou usar esse Jupyter aqui, né? Que é eu consigo executar códigos de Python, você pode testar isso em casa, né? Jupyter.org, né? Isso aqui, .org. Vou fazer aqui pelo próprio navegador da internet, ó, um código de Python, né? Quem está fazendo linguagem de programação, né? De repente já viu isso, né? Aí espera um pouquinho carregar isso aqui, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, aí vai carregar. Se você quiser instalar no seu computador, tem aqui os comandos, ó, mas a gente vai usar no próprio navegador. Vou gerar aqui um novo ambiente para eu digitar o código, né? Eu já tenho o código pronto, vou só copiar para cá. Tá aí, ó. Aí tem algumas definições que eu não vou entrar em detalhe, porque não é conteúdo de computação aqui, né? Só para a gente entender algumas coisas, né? Que importa uma biblioteca de matemática e aqui o nome da função que a gente escreveu, tá? Busca a solução. Você entra com uma função f, entra com aquele intervalo de busca, igual o exercício
primeiro exercício, né, o A e o B, que são os extremos do intervalo fechado, o A menor que o B, e entra com esse n aqui, que é o número de iterações. Como a gente está no computador agora, a gente precisa truncar o número de contas que a gente vai fazer. No computador não consegue ficar fazendo conta infinitamente, né? Vai chegar uma hora que dá problema, né? Vocês vão ver esse tipo de coisa mais para frente em cálculo numérico, né? Então essa função aqui vai me dar a raiz dessa equação aqui, ó, f de x igual a zero, tá certo? No intervalo AB fechado, pelo método chamado método da bisseção, que vocês vão ver lá em cálculo numérico, tá aqui, ó. Quem fizer cálculo numérico vai ver esse método lá, tá? Aí são os parâmetros de entrada, que eu já falei, né? A e o B. Aí uma primeira coisa que você tem que prestar atenção no programa é isso aqui, ó. Se o valor de f de A vezes o valor de f de B for maior ou igual que zero, ou seja, os sinais nos extremos são iguais, né, no A e no B que você entrou, então não dá para a gente resolver com o método da bisseção, tá? Você teria que pegar um outro A ou um outro B, né? Poderia melhorar esse programa aí, mas vamos deixar assim por enquanto, né? Aí vai falar que o método falhou. Quem quiser depois eu posso passar esse código aí. Aí vai entrar aqui com... A gente vai construir, no fundo, a gente vai construir sequências de AN e BN, né? De forma que BN menos AN vai convergir para zero, né? Ou seja, se o BN menos AN está convergindo para zero, é sinal que o AN e o BN estão convergindo para um C, né? Que C é esse, né? É o C lá do eixo X, né? Esse valor aqui para o qual a função dá zero, né? Essa é a ideia do código baseado na demonstração do teorema do valor intermediário, né? E com isso o f de AN e o f de BN, né? O f desse cara e o f do BN vão convergir para esse C, né? Para o f de C, por continuidade, né? Aí aqui está todo, quem estiver fazendo linguagem de programação, depois pode dar uma olhada com calma nisso aqui, né? Tem um loop aqui, né? Ele vai pegar o ponto central do intervalo, você tem lá o eixo X, né? A gente vai ter um ponto central que simplesmente vai fazer uma média, né? AN mais BN divide por 2, você vai ter um ponto do meio. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, o que é esse AN mais BN sobre 2? Seria isso aqui, ó, certo? Você tem lá o eixo X, você vai entrar com esse cara aqui, você vai entrar com esse cara aqui, com A e o B. Aí o programa vai calcular para você o C. Quem que é o C? A mais B sobre 2. Vai dar esse cara aqui no meio do intervalo, tá certo? Só para mostrar geometricamente que conta é essa, né? Aí avançando aqui, né, aí vai calcular, ó, F nesse ponto central, MN aí, que é o C que eu chamei lá na imagem, né? Aí ele vai fazer a mesma conta que foi feita aqui em cima, ó. Se o F de AN vezes esse F do ponto central for menor que zero, beleza, então o intervalo de busca vai estar onde? Vai estar aqui, ó. O intervalo de busca vai estar aqui, tá? E se não, se você fizer a conta do f do BN, que é o extremo à direita, vezes o ponto central e der menor que zero, ou seja, tem mudança de sinal, então aí o intervalo de busca vai estar em outro lugar, né? Ele estaria aqui, tá certo? É só para saber, né? Você começa com o intervalo grandão AB. Aí você começa a dividir o intervalo. Ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar aqui, tá certo? Se ele estiver para cá, aí você vai trabalhar com esse intervalinho aqui. Aí vai fazer A mais C sobre 2 igual a D. Aí você vai achar um Dzinho aqui no meio. D. Pronto. Aí vai fazer a mesma conta de novo. F de A e F de D. Ah, beleza, deu aqui. Então agora eu estou nesse intervalinho aqui. Aí você vai dividir, vai fazer E igual a A mais D sobre 2. O Ezinho vai estar aqui. Beleza, aí vai fazer a conta desse trecho aqui com esse trecho aqui. Ah, tá aqui. Pronto, ficou com o intervalo menor ainda. Aí você vai buscar aqui esse cara aqui do meio, que é o F. F é igual a E mais D, né, sobre 2. E por aí vai. Você vai fechando, vai intervalando, né, vai ficando cada vez menor os intervalos. Né, esse intervalo de busca vai tender para zero, né? E a gente vai acabar obtendo a raiz da equação, né? Aí tá aqui. Basicamente é isso que o programa faz. No final ele vai retornar para você esse valor aqui. O valor desse ponto central, vamos dizer assim, né? Que é ali que vai estar a raiz da equação. Qualquer equação igual a zero. Aí eu vou colocar aqui, vou mandar rodar aqui, né? Tá tudo certo. E vou colocar aqui uma função qualquer, ó. Eu já tenho aqui.
Tá vendo? Coloquei aqui uma função, tem que colocar isso aqui, uma palavra-chave para descrever que é uma função que depende da variável x, de letra x, né? A função é x ao quadrado menos 2x menos 5, uma equação de segundo grau, né? Aí, só clicar aqui em rodar, ele vai ver, encontrada a solução exata. A solução exata é menos 1,449489. Aí tem que ver até que precisão que você quer, né? Poderia colocar uma outra variável aí, tolerância, para você melhorar a precisão. Então, você já pode agora usar esse programa aqui para encontrar solução de equação de segundo grau, por exemplo, né? Pode fazer alguns ajustes mais aí, mas está vendo? Eu entrei com a função f, que é uma equação de segundo grau, entrei com o intervalo de busca entre menos 2 e 2. Ah, se eu colocasse entre 1 e 2, será que tem raiz nesse intervalo? Pode clicar. Ó. O método da abscissão falhou. Tente escolher outro intervalo. É porque o f de 1 e o f de 2 provavelmente deram positivo ou negativo os dois, né, ao mesmo tempo. Ah, menos 1 até 2. Também falhou. Né? Menos 1 até 1. Também falhou. Menos 1 até 0. Né? Você pode fazer o programa para ele... Você pode fazer o programa de forma que ele... Você não precisa ficar apertando aqui o rodar toda hora, né? Que ele pode fazer isso sozinho, né? Até achar um intervalo que comece a iteração inicial a funcionar, né? Tá vendo? Encontrou uma solução aqui. Vamos colocar aqui essa expressão x ao quadrado menos 2x, x ao quadrado menos 2x menos 5. Tá aí, ó. É essa parábola, né, que a gente está lidando ali. Vamos ver aqui se realmente isso daqui é a raiz, né? A raiz, ó, 1449489 é bem parecido com aquele valor que o programa lá deu pra gente, né? Tem outra raiz aqui, ó. Mas como é que a gente faria para encontrar essa outra raiz? Aí, tá vendo? Olhando para a figura é fácil. Eu posso entrar com um intervalo de busca 1 e 5, por exemplo. Ele vai ter que me dar 34494, né? Então, vamos mudar aqui o intervalo de busca do 1 até o 5, né? Olha lá, 34494. Encontrou a solução, tá? Então, é só uma questão de saber dar o intervalo ou melhorar esse programa aqui para encontrar a solução para você. Outra função aqui, ó, você pode... Vamos colocar aqui, em vez de uma equação de segundo grau, vamos colocar cosseno de x, né? Cosseno de x. Aí eu vou buscar a solução, sei lá, menos 20 até 2, né? E vamos rodar. Olha lá, menos 17,27. É a solução de que problema? Cosseno de x igual a zero, tá certo? Então você pode colocar a função que você quiser aqui, que esse programa vai obter uma raiz para você desde que o intervalo inicial seja criado esse tipo de coisa aqui, que estejam dados com sinais negativos, tá? Só um programinha só para vocês verem na prática como é que funciona esse teorema do valor intermediário, né? Por que ele sempre funciona, né? Então é isso, até a próxima, tá?